Olá, sou a professora Cristiane de Almeida e vou apresentar para vocês a disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação pelo SEAD, Centro de Educação à Distância. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar no site, no portal Webclasses e comunicar-se com o seu tutor. Faça isso, você vai esclarecer essas dúvidas. Vamos iniciar hoje com o tópico Teoria da Comunicação, da Informação à Compreensão e dos dados ao conhecimento. Vamos verificar que isso tem diferença. Vamos iniciar falando um pouquinho a respeito da comunicação. Qual é a origem da comunicação? A origem vem do latim comum, tornar comum a todos. Para tornar comum a todos, precisamos de algumas técnicas, entender a efetividade desta comunicação, e é isso que vamos trabalhar. Como se dá o processo de comunicação? Existe a fonte emissora, quem vai passar a informação. A fonte receptora, quem está recebendo esta informação. E a mensagem que deverá ser passada da fonte emissora para a fonte receptora. Então é este fluxo que refere-se ao processo de comunicação. Quais são as formas de comunicação que temos? São várias. Pode ser comunicação por meio da fala, pode ser comunicação por meio da escrita, por meio de sinais, figuras e muitas outras. Mas lembre-se, para que uma informação de uma figura, de uma imagem ou de um sinal seja clara para todos, seja comum para todos, é preciso que ela seja explicada, seja adiantada esta informação. O que isso quer dizer? Imagine só essa placa de sinal de trânsito. Caso as pessoas não conheçam esse símbolo, essa sinalização, pode ocasionar muitos problemas. Então a comunicação das mais diversas formas, ela é totalmente viável, desde que ela seja realmente efetiva. E nós nos comunicamos mesmo antes de nascer. A gestante, aguardando o seu bebê, ela fica ansiosa pela comunicação. Como que se dá a comunicação com o bebê? Ele faz sinais, ele faz movimentos. E esses movimentos que remetem à mãe o que ele está querendo se comunicar. Se está numa posição confortável, se está mudando a sua posição e assim por diante. E quanta alegria tem uma gestante quando recebe a comunicação do seu filho, não é mesmo? Será que a comunicação é sempre efetiva? Nem sempre. Em alguns casos, por mais que a fonte emissora tenha um empenho em passar a mensagem adequadamente, muitas vezes a fonte receptora não tem as informações completas, não recebe, não absorve a mensagem da forma como deveria ser. Então, muito mais do que repassar a informação é ver se ela foi realmente entendida. Neste caso, o que pode estar acontecendo nesta imagem, vamos ver a questão da dúvida, é com relação a ruídos. Quais são os ruídos que podem acontecer? Pode ser o meio utilizado que não ficou claro, pode ser a forma como eu repassei essa informação e muitas outras. Então existe uma evolução do processo de comunicação como ele era visto para como ele é visto hoje, para que nós possamos utilizar a tecnologia da informação para fazer esta comunicação de forma realmente efetiva. Vejamos ao lado esquerdo o paradigma clássico, a abordagem fechada, onde não existiria interação entre o emissor e o receptor. O que nós temos nesse caso? Simplesmente cada um fazendo a sua atividade, mas individualmente, sem relação entre eles. O que acontece nesse caso é que a valorização se dá pela quantidade, simplesmente o repasse da informação. Quanto mais informações forem enviadas, melhor, mas sem considerar a absorção desta informação. Já na noção dialógica, ou seja, na nova visão a respeito da comunicação, ela é vista como um sistema aberto, onde nós temos toda uma inter-relação, onde existe uma interação comunicacional, um fenômeno produtivo mesmo. Quem está recebendo as informações passa a ser coprodutor da mensagem, ou seja,
ele participa do final desta mensagem, do contexto dessa mensagem. Então, neste novo modelo, preocupa-se sim com a quantidade, mas muito mais com a interpretação e com o entendimento a respeito da mensagem. Até que ponto a mensagem ficou clara? Então, é nesse sentido que a comunicação veio evoluindo e as tecnologias da informação vêm contribuir para que essa comunicação seja realmente efetiva. E esse processo comunicativo deve ser entendido como esta troca para que nós possamos realmente agir de forma adequada, seja sendo emissor, seja sendo receptor destas informações. Então, trata-se de uma via de mão dupla, onde existe sim o recebimento e também existe o entendimento a respeito da comunicação. Pare para pensar. Dados e informações são a mesma coisa? O fato de estar absorvendo informações gera conhecimento? Então temos que entender essas questões para que possamos trabalhar de forma efetiva esse processo de comunicação e de interpretação. Os dados. Dados são registros únicos, individuais e isolados. Vamos dar um exemplo. Número de alunos. Este é um dado único, isolado. No caso das informações, ela analisa esses dados, mas de uma forma agregada, ou seja, comparativa. É a vinculação e análise de vários dados individualizados. Então vamos imaginar aquele mesmo exemplo do número de alunos. Dado é um número de alunos específico. No caso da informação, seria uma comparação deste número de alunos em vários períodos, por exemplo, ou em vários cursos, onde eu começo a analisar esses dados de forma agregada. E a questão do conhecimento? O conhecimento é quando eu trabalho essas informações e ainda analiso o contexto geral. Faço comparações com outros organismos e instituições, faço comparações com os critérios estabelecidos pelo mercado, então eu amplio a visão da minha análise. Eu não analiso simplesmente essa informação isolada, e sim todo o contexto fazendo comparações. Então perceba que é uma evolução de dados que são necessários, é onde tudo começa, onde eu trabalho esses dados fazendo análises comparativas até chegar realmente na parte do conhecimento. Então nós temos que trabalhar essa evolução para que nós possamos realmente usar a tecnologia para nos ajudar nisso. Veja, essa figura apresenta claramente vários dados, são trabalhados, comparados e analisados conjuntamente, sendo transformados em informação. Essas informações, existe a compreensão e interpretação para então ocasionar o conhecimento. Então esse é o fluxo que nós devemos trabalhar e entender claramente. Lembre-se, a boa condução da compreensão das informações é que levará ao conhecimento e à elaboração de soluções e melhorias. Nós precisamos realmente estar conscientes de que precisamos trabalhar com o conhecimento. Trabalhar os dados e registros, fazendo a contextualização, compreensão, interpretações para simplesmente deixar os dados dotados de significativo. Pense nessas questões relevantes. Sempre que você estiver analisando informações ou dados, pergunte-se: o que isso quer dizer? É bom ou é ruim? Isso dá subsídios para tomar que tipo de decisão? Essas questões nos ajudam a verificar se as informações realmente estão agregadas para gerar conhecimento. Eu preciso responder essas questões no caso das informações. De onde vêm então essas informações? De vários meios de comunicação. TV, jornais, revistas, a internet. Então existe um volume gigantesco de informações. E o que é preciso fazer então? Filtrar essas informações. Filtrar para capturar, processar e então armazenar, para que nós possamos trabalhar aquilo que é relevante e não toda e qualquer atividade. A interação homem-máquina tem que ser no sentido de tirar proveito
de toda essa estrutura da tecnologia para trabalhar gerando conhecimento. Lembre-se, as máquinas, a tecnologia jamais vai substituir o homem, afinal foi ele que criou tudo isso. Mas ela vai sim contribuir para o resultado. Então a participação do homem, ela é indispensável nesse processo. Precisamos estar cientes no nosso papel na geração da informação e da comunicação, bem como da importância da tecnologia da informação e da comunicação. Muito bem, encerramos aqui esse nosso encontro. Aguardo vocês no próximo. Até breve!